Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica e estamos na lição 8, aula que será ministrada agora no dia 26 de maio, tá bom? A lição é confessando e abandonando o pecado, né? Então, vai falar sobre as questões que nós temos que confessar, as consequências do pecado, e também a restauração após nós confessarmos o pecado diante de Deus, ser justo, ser sincero diante de Deus, para que o Senhor possa nos perdoar. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação de nós e do nosso Deus, tá bom? É a aula ministrada dia 26, como eu disse, texto áureo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28:13. Verdade prática. Para desfrutar um caminho de restauração, reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Leitura bíblica em classe é Salmos 51, do versículo 1 ao versículo 12, e 1 João capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, tá? Então é importante, irmãos, essa lição que, como diz aqui na parte B do versículo em Provérbios, que muitas pessoas não entendem às vezes porque elas não prosperam, porque que elas não caminham para frente, porque o ministério não desenrola, a vida dela não se desenrola, porque muitas das vezes é o pecado, a pessoa não confessa e mais, ela pode até confessar, mas ela não deixa, ela permanece. O pecado é um vício na vida dela. E isso faz dela separação dela e de Deus. Isso impede com que Deus venha realizar os planos dele na vida dessa pessoa. Então, lembra como Jesus sempre estava com a prostituta, com o cobrador de impostos, com os pecadores, nós sabemos disso. Mas Jesus dizia muito, vai e não peques mais. Tem até um louvor muito bonito, que eu estou no meio evangélico aí, posso dizer, né? Porque meio evangélico, que era uma música muito tocada, um louvor muito tocado no meio evangélico. Acho que Marquinhos Gomes, não sei, que fala vai, 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 e não peques mais, não peques mais. Então, um louvor maravilhoso, que quem sabe e conhece, muito antigo, né? Então, vamos para a introdução, vamos lá? Sempre da mesma forma da nossa didática, né? A nossa metodologia, sempre pulando algumas partes que eu não vou fazer a leitura decorrida de toda a lição. Palavra-chave, confissão. Atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e os aspectos hereditários. Nesta lição veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. Nós sabemos, tem até lá o pecado de Davi, acho que a lição vai até falar sobre isso, né? A consequência do pecado dele, o filho se levantou contra ele, quis matar ele, né? A orientação bíblica é de que caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonando como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Então, uma introdução que as consequências do pecado, que um pecado cometido, nós devemos confessá-lo eles diante de Deus. Eu não sei se a lição vai falar, porque vou ser bem sério, eu só dei uma discorrida na lição. Você vai falar sobre aquelas igrejas que tem a questão de confessar o pecado, se confessar para a igreja que está no erro, no pecado, aí a pessoa fica no banco, deixa de exercer o ministério dela dentro da igreja. Antigamente tinha muito isso, acho que hoje ainda tem em algumas igrejas, tá? É necessário confessar para a igreja, para o pastor, diante dos irmãos, que você está no pecado? É uma situação delicada, né? Muitas igrejas tinham essa prática, não sei se ainda tem. Eu lembro na igreja quando eu frequentava tinha muito isso, alguns irmãos que ficavam no banco por estar vivendo no pecado. Eu acredito que o pecado tem que ser confessado diante de Deus, e se você tem um pecado contra alguma pessoa, você tem que ir lá e confessar para ela. Agora, confessar para a igreja, que é o corpo de Cristo aqui, e expor isso diante da igreja, eu acredito que não tem necessidade. Acho assim, se a pessoa exerce o ministério na igreja, ela pode ir lá, confessa para o pastor, eu vou me retirar, vou parar um pouco,
Então, estou confessando para o Senhor, porque o Senhor é o meu líder espiritual, autoridade de Deus aqui na terra. E eu estou sem condições de estar praticando essa função aí diante de Deus e da igreja. Aí tudo bem. Mas o pastor chamar lá na frente, aí depois eu lembro de fazer uma oração para reconciliar a pessoa diante do corpo de Cristo, que ela estava longe do corpo. Eu acho que isso aí não tem necessidade, tá? Definição. Então vai vir a definição, a etimologia da palavra. Confessar da palavra hebraica, yadá, aparece como jogar, atirar ou lançar. Primeira Reis 8:33, uma palavra que vem da raiz verbal. Total significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento. Querendo dar a entender que essa palavra no hebraico, estender a mão, é se confessando, nós estendemos a mão para o pecador. Tomar conhecimento, saber reconhecer. A palavra aparece no contexto de confissão de pecado. No Novo Testamento, o verbo grego confessar, homologeo, que significa concordar, consentir, conceder. Essa palavra é composta de raiz, tá? Vou dar uma pulada aqui, pessoal. A palavra com 25 vezes, tá? Isso aqui é apenas para conhecimento teórico. Portanto, tal. O que significa professar? Reconhecer aberta. Logo podemos dizer confessar uma maneira de ter. Bom, a última parte é o que interessa. Logo podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou que se sabe. Então, quando eu confesso, eu estou confessando o erro, um pecado, eu estou fazendo uma confissão daquilo que eu creio, do que eu acredito. Lembra que a Bíblia diz, se confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Então, é importante você acreditar nisso. O mundo espiritual, ele existe. Quando você faz uma confissão dessa, você está aceitando a Cristo. E assim o mundo espiritual já vai enxergar que você é de Cristo. E assim também é o nosso pecado. O mundo espiritual vai enxergar que você está num erro. Mas lembre-se, o Senhor Jesus é que padeceu na cruz pelo meu e pelo teu pecado. O que nós não podemos é permanecer, isso é bem claro. Errar, estamos sujeitos aos erros. Pecar, todas as pessoas estão pecando a todo momento. Uns diante de caráter moral ou da sociedade social mais grave, ou o caráter até familiar. Outros com pecados a qualquer momento. De pensamentos de atitude, pessoas que têm autoridade, poder diante de pessoas numa empresa ou diante de uma igreja, que às vezes usa de má fé contra um funcionário, às vezes até contra um membro da igreja. Existe muito isso, um pastor que usa de má fé com um diácono, com um presbítero, que deixa de abençoar um, abençoa outro, porque o outro é mais amigo do que dele, e assim sucessivamente. Então isso também é pecado, as pessoas acabam enxergando que não, mas é, tá? Não é aquele pecado que diante ali da sociedade aberta ou diante de uma pessoa, mas é também um pecado. Então todos nós pecamos. A Bíblia diz não há um justo sequer, tá? A confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende do ato. Então, dizendo que nós temos que confessar para ter o perdão. Aqui está um versículo, Salmo 32, versículo 5. Confessai o teu pecado e a minha maldade não... Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não te encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Davi colocando-se diante de Deus que tinham confessado e o Senhor tinha perdoado. Essa confissão pode ser no momento de conversão, ou depois dela, quando o pecado cometido pode ser contra Deus ou contra algum irmão, como eu já disse. Importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, então somente depois da confissão de pecamos se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Certo? Então, após você pecar, se você confessar, aí você mantém uma vida idônea diante de Deus, de santidade, com as suas vestes brancas, vamos dizer assim, diante do Pai, né? O símbolo da confissão do pecado. Vamos já para o subtópico 3. No ato nós estamos no tópico confissão de pecado, acho que eu não tinha falado. No ato da confissão de pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma dos pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Romanos 3, versículo 10 e 12. Então, em arrependimento e em confissão sincero, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão.
Assim que experimenta a sincera humildade, a confissão do pecado alcança a misericórdia de Deus. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Romanos 3, 10 e 12. Olha o que diz aqui. Como está escrito, não há o justo, nem o justo sequer. Como falamos aqui, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua trata enganosamente. Veneno de víbora está debaixo de seus lábios. Todos estão debaixo do pecado, né? Então após a confissão desse pecado, a nossa alma é restaurada. Irmãos, o que é importante nós entendermos aqui? Que quando há uma confissão do nosso erro, do pecado sincero, ali nós estamos partindo de um ponto de princípio e da continuidade na nossa caminhada com Deus. Porque nós temos que tomar cuidado, que é uma linha muito tênue entre nós olharmos o Deus de amor e o Deus de justiça. Entre nós olharmos um Deus que é rei, um Deus que é o Senhor Todo-Poderoso, o meu Senhor, e um que é o meu Pai. Então, eu não lembro que o apóstolo Paulo disciplinou a igreja, vocês estão dando liberdade, vocês estão usando da liberdade para praticar libertinagens. Em outro tempo nós éramos trevas, estavam debaixo do pecado, tal, mas o Senhor nos restaurou, Ele nos tirou do pecado. Mas nós não podemos usar disso para nós andarmos de qualquer maneira. Então isso para mim é muito claro na vida do cristão. Tá? Você não pode deixar com que o diabo fique te acusando a toda hora e todo momento, como Deus é o Senhor, é o Rei, está ali para te punir, você pecou, estou te vendo, você não é digno de mim. Mas também você não pode abusar. Não, Deus é amor, Deus é paz, Ele é meu Pai, Ele já foi na cruz, Ele já consumiu, Ele já levou os meus pecados, Ele é meu Redentor. Então Ele sabe que eu sou assim errante, a minha vida é assim, um dia eu vou mudar. Então, não é um lado e nem o outro. Não podemos usar da extremidade. A Bíblia deixa muito claro que o nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Tá? Errei, pequei, confessa a Deus, mas mantenha a sua vida diante de Deus. Mantenha a sua caminhada na palavra. Mantenha a sua vida de oração. Porque quando você começa a pecar, como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo, as pequenas rasposinhas que faz mal à vinha, isso vai enfraquecendo você na fé, vai enfraquecendo você espiritualmente, até de fato consumir toda a sua força, toda a sua vida espiritual. E isso vai te deixar longe de Deus, longe da palavra de Deus. Então, a vontade de Deus é que nós viemos se chegar. Já usei muitas das vezes aqui, que está escrito em Hebreus, o tempo que vós estáis já deverá ser mestres, sabendo discernir entre o bem e o mal. Então, quando nós chegamos no sentido do crescimento espiritual, que nós não estamos mais no alimento líquido de leite, mas, como diz em Coríntios, mais no alimento sólido que é carne, esse alimento, essa palavra, esse processo de crescimento espiritual, algo virtuoso que é o Espírito Santo, ele nos fortalece de tal forma que Deus, como diz o versículo na Bíblia, que Ele nos guarda até de tropeçar. Ele vai nos ajudar na nossa caminhada para que nós venhamos deixar esses pequenos vícios, esses pequenos tropeços e pecados que tanto, muitas das vezes, nós praticamos ou erramos. Então, existe sim um pecado que a pessoa planeja, que a pessoa vai lá e quer fazer. Existe aquele que a pessoa acaba pecando por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Então, é um pouco complexo. Mas num todo, quando eu confesso, é porque Deus quer o meu crescimento. Deus quer que eu seja restaurado. Tá? Subtópico 2, o perigo do pecado não confessado. Olha só. Os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28, 13, já que está insistindo, né, vamos ler esse Provérbios, né? 28, 13. Vamos ver o que diz aqui, tá? Diz assim, ó. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. É a verdade, né? É o que nós lemos lá. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. É o texto áureo, né? Vamos lá. Percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também do cristão. A Epístola de João
corrobora com a necessidade de se confessar o pecado e deixá-lo alcançar. Contrapartida, quem ignora a confissão do pecado oculta vive uma vida de aparência e morte espiritual. Semelhante que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram tentar ocultar o pecado, bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar o Senhor dos pecados. Então, dá 2 exemplos de Adão e Eva, que tentou se esconder e tal, dizendo que estava tudo bem, depois falou, a mulher comeu do fruto. E Davi também, quando traiu o seu melhor amigo, né? Ainda depois foi lá e colocou ele na frente da guerra para ele ser morto. Meu Deus, que crueldade. A gente até fala assim, um homem segundo o coração de Deus, né? Vai lá, se aproveita da mulher do amigo, ainda vai lá e manda o capitão dele colocar o general lá, o servo dele lá na primeira linha de batalha para ele morrer. Quer dizer, é algo muito planejado ali no coração de Davi, enraizado, uma maldade, uma crueldade contra uma pessoa. Mas a Bíblia diz que ele foi sincero e Deus perdoou o pecado dele, tá? As consequências do pecado de Adão e Eva. Então agora vai falar sobre as consequências de Adão e de Davi. É bom nós lermos isso. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal de Eva, quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Está tudo lá em Gênesis, você conhece. Por isso, na vida de Adão e Eva não há consequência, há consequências drásticas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, transição da natureza imortal para a mortal, diversas tensões no gênero humano e natureza, assim, também as consequências do pecado de nossos primeiros pais, que não se limitaram a eles, mas perpassaram todo o gênero humano e natural. Então, o pecado deles teve consequências terríveis, a mulher ter dor de parto, eles serem imortal e viraram seres mortais, uma vida perfeita diante ali de Deus, né? Uma terra maravilhosa que teriam de tudo, né? De comer, de beber, de adoração, de desfrutar de uma vida maravilhosa. Então eles perderam tudo isso, segundo a Bíblia, por causa do pecado. E um pecado que permaneceu durante os nossos pais. Quando nós falamos do pecado de Adão, né? Que nós estamos debaixo desse pecado, até já falamos sobre isso. A Igreja Católica faz esse batismo por causa desse pecado, né? Que todos nascemos debaixo desse pecado. Então, eles batizam logo as crianças por causa desse pecado. E depois o batismo deles é a crisma, onde o jovem adolescente já tem uma idade para entender que, não, a partir daqui, de fato, eu quero viver com Cristo, né? Então, é como se estivesse selando o batismo que fez quando era criança. Então, ele já tem um entendimento para seguir a Cristo, tá? As consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. Chama o lado pecado original, né, de Davi. A Bíblia mostra por isso: a espada não sairia da sua casa, em 2 Samuel 10:12, que marcavam a vida de um homem que por certo tempo ocultou o seu pecado, trazendo enfermidades morais e aflição que levaram a gemidos. Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. O Salmo 51 mostra a confissão do pecado, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados pelos salmistas. Então, como eu disse, quando você não confessa e você permanece um pecado além do outro, isso te enfraquece, irmão. Então não faça isso. Lembra que as pessoas usam muito essa frase: melhor ficar amarelo por 1 minuto, por 10 segundos, do que você ficar pela vida inteira nessa fraqueza espiritual e nesse pecado. Então, confessa a Deus, pecou contra o seu irmão ou a sua irmã, confessa, pede perdão e siga a sua vida espiritual diante de Deus, tá? Porque isso pode te enfraquecer. Agora, quando ele teve a confissão no Salmo 51, a Bíblia diz aqui que ele foi perdoado e viu a purificação na vida dele. Tópico 3. Confissão de pecado, um caminho para a cura e restauração. Confessando o pecado a Deus, segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois ele pode perdoar os nossos pecados. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados são perdoados. Na oração Pai, o Senhor Jesus ensinou a perdoar as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Em João 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecados é uma prerrogativa de Deus, Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Então, pecou, errou, pedimos ao Pai por intermédio de Jesus, que foi na cruz do Calvário e nos perdoou, tá?
É até um pouco estranho aqui, porque acho que vai falar um pouco do que a Igreja Católica, ela tem muito isso na época da quaresma, pessoas ir lá, pedir pecado a Deus, pedir perdão dos seus pecados, fazer a confissão, né, diante do padre, do servo, do sacerdote de Deus. Mas isso me lembrou aqui que muitas igrejas evangélicas também às vezes têm essa prática, né, de a pessoa ir lá e confessar para o pastor, né, então é uma contradição muito grande aí, que às vezes as igrejas têm entre elas, e isso não importa para nós. O que importa é você saber que Jesus na cruz do Calvário levou todos os seus pecados, que Ele é aquele que está pronto para te perdoar e te levantar do seu erro, da sua sujeira, daquilo que te impede de ter comunhão com Ele. Então, peça perdão, põe o seu joelho no chão. A Bíblia diz, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Pede perdão, levanta e vai para cima. Pai, no dia da Santa Ceia, Senhor, me dá força, me ajuda. Aquele que não come, não bebe, não participa do teu corpo, não tem parte contigo. Não, eu vou tomar a ceia, Senhor, me perdoa. Eu vou sair desse erro, desse pecado e caminhe a sua vida com Cristo, tá? Para que não venha erros e maldições sobre a tua vida, alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir trilhar uma jornada de sofrimento emocional e espiritual. Mas quem deixa o orgulho e a soberba trilha o caminho de confissão de pecado e vive uma vida mais leve. Bom, orgulho e soberba porque a pessoa não confessa. É um antônimo de falta de humildade, né? Sim, podemos colocar de uma certa forma, mas eu acredito que muitos também deixam de confessar e de deixar o seu pecado por falta de caráter, muitos... Irmãos, eu acredito assim que o erro de uma pessoa na caminhada dela de vida, ela engloba muita coisa. Não é simplesmente, eu aprendi agora a Bíblia, eu não posso mais pecar, eu não nasci de novo, o Espírito Santo não mudou meu eu. Claro, o Espírito Santo ele muda todo o eu de uma pessoa. Mas sabe aquela coisa que a pessoa ela erra porque na verdade ela já sempre tem no coração dela o costume de errar? Ela já sempre tem o costume de que tudo aquilo que ela faz de qualquer maneira. Então já está isso dentro dela. Isso ela precisa ser mudada, ser restaurada completa realmente por Jesus. Então, se ela realmente não for lavada, não nascer de novo, como diz a Bíblia, ela pode aceitar Jesus, ser batizada, mas o erro, o pecado, muitas das vezes vai continuar alcançando ela. Porque na vida dela, no caráter, dentro de casa, as questões familiares, as questões sociais, a bolha de vida que ela viveu, ou que ela vive até hoje, muitas das vezes, às vezes sempre foi de erro, de pecado. E ela não se libertou disso. Então ela precisa realmente ser liberta. Tá? Então, além do orgulho, da prepotência, eu compreendo, mas também é uma questão de caráter, uma questão da personalidade da pessoa, que ela vive assim até hoje. Ela não mudou de fato. Entendeu? A pessoa tem que mudar. Mas muitas vezes não é só orgulho e vaidade, é que realmente ela não mudou. Não tem uma transformação lá dentro dela. Para ela, muitas das vezes, ela errar, aí continuar aquela vida e depois vir errar de novo, meio que não é normal para ela. No mundo espiritual não é normal, mas para ela, muitas das vezes, é meio que normal, no sentido de que ela não está livre ainda desse pecado, desse vício, né? Desse erro. Então ela realmente tem que ser transformada por Deus, confessar, buscar uma intimidade com Deus de fato, para ela deixar realmente esse pecado que tanto enfraquece ela na fé. Tá? Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixar definitivamente. Quem faz isso encontra o caminho da cura e restauração. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri, diz eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu coração. Salmo 51, versículo 3 e 5. Então, quando eu não confesso, eu me enfraqueço. Agora, quando eu confesso, ele me restaura. Né? Conclusão. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho de cura e restauração. Já sabemos disso. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado, praticando a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas.
Quem procede assim desfrutará infindáveis misericórdias divinas. Então, irmãos, a nossa lição, que é confessando e abandonando o pecado, é muito claro. Confessa, deixe para você dar continuidade nessa sua vida espiritual com Deus. Para você dar continuidade na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família, na sua vida profissional, sentimental, seja qual for. É importante você entender essa mensagem. Que quando eu confesso, eu encontro forças em Deus, restauração para mim abandoná-lo, para mim deixá-lo de lado e permanecer uma vida com Deus, tá bom? Bem simples essa lição, mas a palavra de Deus ela é simples, mas ela é eficaz. Que o Espírito Santo que convence o homem do erro e do pecado venha nos convencer, eu e você, dos nossos erros. Venhamos abandoná-los e podamos viver uma vida plena, de plenitude com o Espírito Santo de Deus. Tá bom, meus irmãos? Eu quero falar, Deus está me tocando um adendo aqui, quando eu dei aquele exemplo que muitas das vezes não é apenas o orgulho. É igual, tem pessoas que a gente fala muito assim, ó. Poxa, a pessoa, não vejo ela ir na igreja. Mas também é uma pessoa que eu não vejo fazer mal para ninguém. Até a igreja, às vezes, usa esses exemplos em algumas pregações, falando, mas tem que aceitar Jesus. Sabe aquela pessoa que procura ter a vida dela ali tranquila, lê a Bíblia, paga, vamos falar de tudo, paga as contas em dia, né? Nunca tem o nome sujo, vive uma vida ali plena diante da sociedade, uma vida moral, de caráter diante das pessoas, mas não vai na igreja. Ela tem que aceitar Jesus, não é isso que a gente acredita? Para ela ser salva. Então, deu para entender que às vezes a pessoa é um problema de caráter também, que aí tem que ser mudado pela transformação em Cristo. É como algo que já está ali na pessoa, está acostumada a viver dessa forma. Então ela tem que mudar. E quem faz essa verdadeira mudança? Só o Espírito Santo de Deus na vida dela. Então Deus me tocou para me dar mais esse exemplo. Às vezes nós vemos pessoas que ela não está, você não vê lá na igreja, mas você olha para a pessoa, uma pessoa idônea, né? Diante da casa, da família, do pai, dos filhos, da responsabilidade social dela, né? Com a sociedade, com tudo. Mas ela tem que aceitar Cristo para ser salva. E nós conhecemos pessoas que têm esses desvios comportamentais, que é nisso que eu queria entrar. Então não é só questão de orgulho e de vaidade. De fato tem que acontecer uma transformação real no caráter, na moralidade, na moral da pessoa, uma mudança real no comportamento dela. Tá bom? Que eu creio que através do Espírito Santo, de Cristo, isso pode acontecer. Pessoal, se inscreve no canal, deixa um like aí para nos ajudar, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.